A investida do inimigo contra as nossas vidas é contínua. Todos os dias o inimigo vai tentar derrubar aqueles que se posicionaram na presença do Senhor. Servir a Cristo é a melhor decisão que qualquer pessoa possa tomar em sua vida. Mas ainda que seja a melhor decisão que alguém possa tomar em sua vida, isso não significa que esta é uma decisão que inibe lutas e dificuldades. Muito pelo contrário, é justamente quando tomamos esta grandiosa decisão que o inimigo se levanta, investindo força para tentar nos fazer cair. Ele vai tentar de todo jeito nos fazer retroceder. Contudo, se perseverarmos até o fim, em santidade e verdade, nós vivenciaremos o melhor do que o Senhor tem preparado para nós. A paz do Senhor Jesus! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, família, casa e ministério. Vamos ler a palavra do Senhor em Josué, capítulo de número 9, versículo de número 3 ao 6, que assim vai dizendo, leia comigo. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. Aleluia! Esta palavra é uma palavra muito tremenda. Queridos irmãos e ouvintes, no contexto bíblico desta passagem, os filhos de Israel haviam entrado na terra da promessa há não muito tempo e já haviam protagonizado uma grande destruição nas cidades de Jericó e Ai. Esta notícia de destruição havia se espalhado até aos outros reinos, que também estavam estabelecidos naquele lugar. Eles, em sua maioria, se uniram de comum acordo para pelejar, ou seja, lutar contra Josué e contra Israel. Lembrando que depois da morte de Moisés, Josué, sucessor de Moisés, foi aquele que Deus escolheu para fazer com que os filhos de Israel entrassem na terra da promessa, chamada Canaã. Esta terra da promessa é denominada como terra da promessa, justamente por ter sido a terra que um dia o Senhor havia prometido, que havia dado à descendência de Abraão, homem justo e fiel, que recebeu o título de pai da fé. Contudo, queridos irmãos e ouvintes, ainda que o Senhor havia prometido aquela terra aos filhos de Israel, não podemos nos esquecer de que Deus, ao falar acerca desta terra a Moisés, aquele que o Senhor havia escolhido por libertador dos filhos de Israel, para libertar os filhos de Israel do cativeiro egípcio, não disse somente que a terra era boa e larga, que manava leite e mel, mas também que, em outras palavras, aquele era o lugar, isto é, em outras palavras, o lugar ocupado pelo Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu, em outras palavras. Ou seja, o Senhor, em uma expressão mais informal, não concederia a promessa de mão beijada aos filhos de Israel. Eles teriam de lutar por ela. Foi o que ocorreu quando, depois da morte de Moisés, Josué, na direção e capacitação do Senhor, fez com que Israel passasse o rio Jordão em seco e derrotasse as duas primeiras cidades já dentro da terra de Canaã. Os moradores de Gibeão, um dos povos que estavam naquele lugar, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e com Ai, em outras palavras, foram astuciosos, ou seja, foram inteligentes ao ponto de serem enganadores, pois, queridos irmãos e ouvintes, eles foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, ou seja, em outras palavras, roto pode significar danificado, destruído, estragado, e nos pés, sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Eles basicamente projetaram como que o disfarce perfeito para enganarem os filhos de Israel. Vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel,
que, em outras palavras, eles haviam vindo de uma terra distante, e eles pediram para que Josué fizesse, pois, naquele momento, concerto com eles. E, resumidamente, vai haver um diálogo entre os filhos de Israel e aqueles que haviam sido enviados pelos gibeonitas para enganarem os filhos de Israel. Não podemos nos esquecer que se os filhos de Israel fizessem um concerto, jurando pelo Senhor, eles não poderiam quebrar. A astúcia dos gibeonitas foi tão grande, em outras palavras, que eles conseguiram enganar os filhos de Israel, que não buscaram direção do Senhor e firmaram um concerto com os gibeonitas, que haviam passado a ideia de que moravam longe, mas na verdade eram vizinhos dos filhos de Israel, na terra da promessa, assim se tornando competidores territoriais que não poderiam ser derrotados, pois havia um concerto que já havia sido firmado pelos filhos de Israel. Isso significa que, ainda que Israel poderia ter derrotado muitos povos, havia um povo que eles não poderiam sequer lutar contra, pois haviam firmado um concerto fora da direção do Senhor. Olha, meus queridos irmãos e ouvintes, a grande lição que aprendemos com esta passagem é a de não confiar inteiramente em nosso coração. E conseguimos alcançar esta virtude consultando a vontade do Senhor. O inimigo vai vir de maneira sorrateira e discreta, passando a nós a imagem de coitado, em outras palavras. Mas, na verdade, o desejo dele é se infiltrar para roubar o que Deus já nos concedeu. Consulte o Senhor. Não permita que o seu coração te engane. Como assim, basicamente, o coração dos filhos de Israel enganaram a eles. Ou seja, eles agiram na emoção de um momento, contudo, pagaram o alto preço de maneira desproporcional ao sentimento de dó e compaixão que, em primeira instância, eles haviam sentido pelos gibeonitas. E talvez você se pergunte se isso significa que você não deve ter compaixão. Olha, não é isso. Nós precisamos, na verdade, ser cheios de compaixão, mas pela pessoa certa, pois muitas vezes o inimigo vai usar o desejo de ajudar e fazer pelo próximo o que há em seu coração para te jogar a ladeira abaixo em um precipício. Até para proporcionar ajuda, peça a direção, pois as aparências enganam. Não aceite tudo o que vier à sua frente. Peça confirmação para saber se provém de Deus. Peça 1, 2, 3 ou mais, para que você tenha plena certeza de que aquela atitude é realmente a correta a ser tomada nesta situação. Ou seja, o inimigo vai vir de maneira sorrateira, discreta, tentando fazer o mínimo possível de barulho para não nos assustar, para não nos aterrorizar, mas sim para tentar nos fazer sentir dó, para tentar nos fazer sentir compaixão, quando na verdade ele está projetando um laço para que venhamos a comer a comida que ele quer que venhamos a experimentar, a comida do pecado. Não aceite aquilo que o inimigo está tentando implantar em sua vida. Lute contra isso se santificando. Lute contra isso buscando a confirmação celestial para qualquer atitude que você possa tomar, pois só assim nós teremos a plena certeza da atitude certa a ser tomada nestes momentos de aperto. Nós precisamos sempre buscar a confirmação da presença do Senhor, pois Ele tudo vê, tudo contempla, tudo sabe. Ele sabe quais são os laços que o inimigo já preparou para as nossas vidas. E Ele nos livra se nós dermos preeminência e prioridade para a voz do Todo-Poderoso, pois Ele quer nos comunicar, Ele quer nos alertar, Ele quer nos avisar do caminho que o inimigo está projetando para que venhamos a trilhar. Por isso, se reserve de muitas circunstâncias, de muitas situações, busque preparo, busque confirmação, busque direção do Senhor, e você verá que grande é o que Deus tem a efetuar em sua vida, se tão somente você se colocar na posição de alguém que prioriza a voz do Senhor por sobre ou em sobre, de sobremaneira sobre qualquer outra voz. Não priorize a voz do homem, priorize a voz do Senhor, pois Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração, que possamos ter esta atitude
a atitude de alguém que busca preparo, confirmação para tomarmos qualquer decisão em nossas vidas. Não podemos fazer como os filhos de Israel, como Josué, que neste capítulo de número 9 não deram ouvidos ou não quiseram buscar a direção do Senhor e por isso acabaram sofrendo com um alto preço. Amém? Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. E eu já te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a vencermos todas as circunstâncias difíceis, buscando a direção celestial que Ele está disposto a nos proporcionar. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.